Glória a Deus. Recebam todos a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus com bastante alegria? Palmas com glória a Deus, palmas com aleluia. A Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a nossa gratidão. Para nós é um motivo de grande alegria estar com os irmãos nesta tarde, momento tão especial para a nossa igreja, dia de conscientização missionária. Como a igreja Deus de Amor avançou, como Deus operou e ainda tem operado por esta igreja. Me sinto em uma grande responsabilidade por estar representando os povos do sul. Perguntaram para mim se eu estava com as pernas tremendo. Eu falei, não, está tremendo tudo mesmo. É o queixo, é os braços, frio na barriga, mas vamos estar aqui debaixo da bondade e da misericórdia de Deus. Representar a região sul, de onde também o nosso saudoso missionário Davi Miranda era nativo, como também muitos outros grandes homens e mulheres de Deus. Para mim é uma alegria, uma grande responsabilidade. Louvo a Deus por isso. Agradeço a confiança da nossa diretoria, nossa presidente, irmã Irine Miranda, irmã Débora Miranda, pastor Lorival de Almeida, como também toda a diretoria. Eu quero convidar aos meus irmãos para nós lermos a palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração aqui nesta tarde. Deus sempre fala conosco. Ele o disse para Jó. Deus fala de uma forma ou de outra, embora nem sempre o homem atenta para isso. Portanto, eu acredito que Deus está falando aqui neste lugar desde o início, desde a primeira oração, dos primeiros louvores. Tudo o que está acontecendo aqui é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu entendo que no momento da palavra, Deus fala de forma mais objetiva conosco. Pega a tua Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, versículos 18 ao 23. Unidade, para que o mundo creia no Evangelho. À medida que você vai procurando o texto sagrado, fique à vontade para glorificar ao nome do Senhor, se assim você sentir. A presença de Deus é real aqui neste lugar, eu sei que você está sentindo. Fique à vontade para glorificar o nome dEle. Deus abençoe também aos nossos irmãos diáconos, que hoje serão ordenados ao presbitério. Que Deus abençoe grandemente e recompense a fé dos meus irmãos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 18 até o versículo de número 23. Diz assim o texto sagrado: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um, como tu o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Meu Deus e meu Pai, nós fazemos
o uso da tua palavra aqui nesta tarde. Meu Deus, eu entendo que grande é essa responsabilidade, estar diante deste povo, estar diante de todos os irmãos internautas, todos os irmãos ouvintes do programa A Voz da Libertação. Meu Deus, o teu povo está aguardando para ouvir e para receber. Senhor, eu te peço que o Senhor venha preparar os nossos corações. Prepara o meu coração para receber a tua palavra. Prepara o coração da tua igreja para que sejamos solo fértil, Senhor, aquela terra fértil que vai receber a semente e que vai produzir muito a partir do que vai receber aqui agora. É o nosso pedido, confiantes na tua bondade, na tua graça e na tua misericórdia. Amém e amém, Jesus. Fique à vontade para se assentar, para aplaudir ao nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, glorifique a Ele, entregue o teu melhor ao Senhor. Em sua oração sacerdotal, o Senhor Jesus Cristo estava intercedendo pela missão dos seus discípulos. E como Ele mesmo vai dizer, não apenas por esses, mas por aqueles que crerão nesta verdade, nesta palavra. Então certo é que a palavra de Cristo também é para nós nos dias de hoje, porque nós já cremos no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus está intercedendo por eles, para que esta missão seja bem sucedida, para que eles tenham sucesso naquilo que eles foram enviados. E nos parece que pelas 3 vezes que a concepção de unidade é citada, podemos entender que esta é colocada como uma condição primordial para a missão da igreja, pela forma como o próprio Cristo repete 3 vezes a mesma ideia, falando de unidade. Cristo está deixando claro aos seus discípulos que sem unidade a igreja de Cristo não poderá ou não poderia avançar. E antes de falar um pouquinho sobre esta ideia, sobre esta concepção, eu gostaria de distinguir o termo unidade de outros termos que são usados como sinônimos, mas que têm aplicações um pouco distintas. Unidade não é exatamente união. A união traz a ideia de uma associação, de um acordo, visando uma convivência estável entre partes. É o ato ou efeito de unir, agrupamento, associação. Então poderíamos resumir que união é estar juntos, mesmo sendo diferentes. Isto é a união. Pode haver a união de esforços para uma finalidade, mesmo que não se pense igual. Outro termo também que pode ser usado como sinônimo, mas a sua aplicação ela é um tanto quanto distinta, é uniformidade. Aquilo que é parecido entre as partes, que compõe o todo. Ele é desprovido de variedade, não contém conflitos, vive em harmonia. Poderíamos resumir isso em partes iguais, porém separadas. São semelhantes, são um tanto quanto idênticas, mas são partes, estão separados. Agora, o que Cristo está dizendo não é apenas sobre união, não é apenas sobre unir esforços, não é apenas sobre uniformidade, apenas ser igual, mas estar separado. O que Cristo está dizendo é unidade, para que sejam um. Cristo chega a dizer, perfeitos em unidade. Pastor, o que é unidade? Unidade é a qualidade daquele que forma um todo orgânico. O termo unidade consegue trazer o melhor da definição de união e de uniformidade, e melhor do que isso,
a unidade ela é indivisível. E para nós entender com exemplo o que seria a unidade, diferente do que é a mera união. Se você tem um saco cheio de batatas, elas podem estar unidas por aquela embalagem que as mantém próximas uma da outra. Elas estão próximas, estão unidas, mas cada uma ali tem a sua identidade, cada uma ali é uma unidade. Agora, quando se descasca a batata, cozinha ela e faz um purê de batata, então você não consegue mais distinguir quem é quem. Isto é uma unidade. Você tem um todo orgânico. Depois de pronto, você não consegue distinguir quem é quem, porque se tornaram apenas um. Então, quando nós falamos de unidade, não estamos falando apenas de convivermos com as pessoas, apenas de usar o mesmo espaço e movidos por um interesse comum. Não é apenas isso. Nós temos o mesmo propósito, somos identificados um com o outro, até quando estamos distantes fisicamente, nós somos um, mesmo estando distantes geograficamente, mesmo estando alguns no sul do Brasil, mesmo estando no sudeste, centro-oeste, norte ou nordeste, nós somos um, nós temos uma identidade, nós somos uma unidade. É disso que Cristo estava falando. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Precisamos tanto de unidade, que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 18, versículo 20, ele vai dizer que a presença de Cristo em um ambiente, ela é garantida a partir da unidade de propósito. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, até a presença de Cristo só é garantida em qualquer ambiente, se nós estamos no mesmo propósito. Eu poderia dizer que a unidade é tão poderosa. Eu preciso dizer que a unidade, ela tem um poder tão elevado, que é possível gerar sucesso, mesmo estando em oposição à vontade de Deus. Pastor, o que é isso? Parece-me uma heresia. Não, eu vou te dar um exemplo. Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo do 5 a 8. Vai dizer que Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham edificados. Ora, lembramos que Deus tinha dado uma ordem para o homem que saiu da arca, dizendo que se multiplicasse, que se espalhasse, que tomasse conta de toda a terra. Mas um grupo de homens pensou consigo: não vamos fazer o que Deus está mandando, vamos construir uma torre e vamos chegar até os céus. E o plano deles começou a dar certo, de tal maneira que o próprio Deus, diz o texto, que foi até lá para ver o que estava acontecendo. E olha a constatação de Deus, em Gênesis capítulo 11, no versículo 6, palavras do Senhor. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus está dizendo: esses homens não poderão ser parados, porque eles são um. Deus está dizendo, eles falam a mesma língua, eles se entendem. Então o propósito deles será um propósito bem sucedido. Eles estavam contra a vontade de Deus. Deus tinha mandado eles se espalharem, Deus tinha mandado eles se multiplicarem pela terra, mas o intento deles iria ser bem sucedido. Não que eles chegariam aos céus, mas teriam sucesso na construção, porque tinham unidade. E Deus só achou uma forma de parar aquele trabalho. Versículo 7, Deus encontra a solução para que aquele trabalho não vá avante. Confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Olha o poder da unidade. Aqueles homens não estavam agradando a Deus, mas Deus estava reconhecendo que eles iriam ser bem-sucedidos.
De repente nós estamos dentro da vontade de Deus e não estamos alcançando o sucesso que Deus quer que nós alcancemos. De repente nós estamos pregando a palavra que Deus quer que a gente pregue. De repente nós estamos sendo aquilo que Deus quer que a gente seja. E de repente eu e você que está aqui, nós nos perguntamos sobre o sucesso da nossa missão, se iremos ter resultado, se iremos ver os frutos. E Jesus está dizendo que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. A missão da igreja só poderá ser bem sucedida se nós estivermos em perfeita unidade. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Na verdade, é impossível pensar na ideia de igreja sem considerar unidade. Não tem como eu pensar em igreja sem pensar em unidade. E Paulo trabalha isso muito bem escrevendo aos Coríntios, a igreja de Corinto. Todos nós conhecemos das dificuldades daquela igreja. Uma igreja extremamente poderosa, mas infelizmente fragmentada. E parece-me que também o problema deles não era só de uns para com os outros, mas até com o próprio Deus eles já não tinham mais unidade. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21, parece que também não tinham mais unidade com Deus. E Paulo vai escrever para eles, Paulo vai falar com eles a respeito do corpo, no capítulo de número 12, porque era hora deles entenderem a operação do Espírito Santo sobre eles, porque eles tinham o poder de Deus, eles tinham o Espírito de Deus, mas ainda estavam fora da vontade, do propósito, da unidade da igreja. E Paulo escrevendo a eles, no capítulo de número 12, versículo 11, versículo 13, ele vai dizer: mas há um só mesmo Espírito que opera todas essas coisas. Versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo de Deus é o agente da unidade, porque o Espírito Santo de Deus consegue anular as mais extremas diferenças. Olha o que Paulo está dizendo: judeu e gregos, ou seja, gentios, servos e livres. Ele está falando de opostos, mas que pela operação do Espírito, que pela ação do Espírito, não iria se perceber esta diferença no seio da igreja. O Espírito de Deus, ele anula as diferenças, porque nós temos o mesmo Espírito, fomos batizados em o mesmo Espírito. Paulo diz mais: nós temos bebido do mesmo Espírito, ou seja, ele é o nosso alimento. Oh, glória a Deus. Quem já recebeu esse Espírito, dá glória a Deus. Quem tem esse Espírito, diga aleluia. E ele diz a razão pela qual o Espírito estava ali, gerando unidade naquela igreja. Versículo 25 do capítulo 12: para que não haja divisão no corpo. Versículo 26, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Paulo está dizendo, é um corpo orgânico, não pode ficar ninguém para trás. Onde há unidade, ninguém fica para trás. E isso me lembra o que aconteceu na saída do Egito. Êxodo capítulo 10, versículo 9. Faraó tentou barganhar com Moisés para levar só uma parte do povo, e Moisés vai dizer negativo: vai todo mundo comigo. Eu vou levar os jovens, vou levar os velhos, vou levar os filhos, as filhas, vou levar as ovelhas, os bois, vou levar as mulheres, vou levar as crianças. Por quê? Porque nós somos um só povo. Somos um só povo, ninguém fica para trás. É criança, é jovem, é ancião, é uma igreja para todos. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. É um só propósito.
é o propósito de todo o conjunto, de todo o corpo. Em Números capítulo 12, enquanto Israel peregrinava a terra prometida, 2,5 tribos, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, se encantaram por uma porção da terra aquém do Jordão, e eles falaram: é por aqui mesmo que a gente vai ficar. Mas Moisés disse: não, vocês não vão ficar aqui. Vocês saíram juntos do Egito para juntos conquistarem a terra além do Jordão. Então, se vocês querem essa terra, ela pode ser de vocês, mas primeiro vamos todo mundo junto passar o Jordão, adquirir as terras que o Senhor nos deu, e depois vocês voltam para pegar o que é de vocês. É um só propósito, é um só propósito para todo o grupo. Me parece que quando Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, aquela igreja já estava começando a entender o que era a unidade. Segunda epístola, capítulo 2, versículo 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Paulo estava dizendo para eles: nós temos que ser um, para que o diabo não nos vença. Aqui não era uma questão de gosto pessoal, porque na unidade não há essa prevalência. Paulo não estava dizendo que era aquilo que ele gostava, não, mas era aquilo que era necessário para a unidade da igreja. E ele dá 2 razões para isso aqui. Ele vai dizer para nós que era por amor de vós. Ou seja, a unidade nunca é um propósito para mim mesmo. A unidade é um propósito movido por amor. Eu entendo que eu preciso viver em unidade por amor ao corpo, por amor ao conjunto que eu pertenço. E em segundo lugar, Paulo vai dizer que ele fazia isso na presença de Cristo. Ou seja, eu estou diante do Senhor, o que eu faço é sincero, o que eu faço é exposto, e mais, com temor, porque é ao Senhor. Eu sei diante de quem eu estou, é por amor a vocês, e a reverência ao meu Senhor Jesus Cristo. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. É preciso estar em unidade, porque Cristo está dizendo para nós que sem unidade não há avanço evangelístico, sem unidade não há avanço missionário. Jesus declara a necessidade de unidade, tal como a Trindade, para que o mundo creia nele e possa o conhecer. Ele não ora apenas para que eles se tornassem um, mas o verbo aqui é sejam um, ou seja, continuamente ser um, porque aquilo que se tornou um não poderá mais ser fragmentado. Lembra da diferença da concepção das palavras união e unidade? Aquilo que está apenas unido pode ser repartido, pode ser separado, pode ser seccionado, mas aquilo que se tornou um, o um ele é indivisível. Um não se divide, um não se separa, e é disso que Jesus estava dizendo. Não que eles se tornariam, não era apenas um estado, mas era uma condição permanente. Eles seriam um. A igreja de Cristo é uma igreja que vive em unidade. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Isto é algo que nos é dado pelo Senhor Jesus Cristo, não é algo que nós forjamos. Não adianta nós tentar criar uma união. Isso pode até ser uma imitação da unidade em prol da qual Jesus orou, mas não era isso que Cristo tinha em mente. Não era apenas algo artificial para parecer que nós somos um, não. Seria uma união espiritual de coração aqui dentro, de propósito, de mente
e vontade dos que estão totalmente dedicados a Cristo e a palavra e a sua santidade. Aquilo que Paulo vai rogar em Efésios 4:3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se há um só propósito, então nós temos esse Espírito que nos faz ser apenas um. Pastor, qual era a intercessão de Cristo? Temos que considerar todo o capítulo 17. Temos que considerar toda a oração de Cristo. E eu poderia brevemente citar aqui aos irmãos. A que unidade Jesus se refere? Versículo 23 deixa claro que ele está falando que esta unidade é a nossa permanência nele. Ou seja, não existe unidade da igreja sem Cristo. No versículo 26, nesse mesmo capítulo, ele fala que esta unidade seria baseada no amor a Cristo. Eu vivo uma unidade porque eu amo ao Senhor. Em terceiro lugar, versículos 14 e 16, ele vai dizer que esta unidade seria a separação dos seus discípulos em relação ao mundo. Em quarto lugar, versículos 17 ao 19, ele vai dizer que esta unidade seria a santificação na verdade. Eles seriam um, porque estariam crendo na mesma coisa. Em quinto lugar, versículos 6, 8 e 17, receberiam a verdade da palavra e iriam crer nela. Em sexto lugar, versículo 6, esta unidade estaria revelada na obediência à palavra do Senhor. Enquanto todos estivessem de acordo, obedecendo a palavra que eles receberam, eles estariam vivendo em unidade. E por fim, versículo 21 e 23, essa unidade seria revelada, essa unidade seria percebida pelo desejo de levar a salvação aos perdidos. Ou seja, esta igreja que é uma, esta igreja que vive em unidade, preserva também no teu coração o entendimento de que é preciso levar o evangelho, de que é preciso alcançar os perdidos. Quem ainda tem esta chama no teu coração, diga glória a Deus. Glorifica o Senhor Jesus Cristo. O desejo do Senhor em sua oração era o aperfeiçoamento da unidade. Por 3 vezes ele fala sobre isso. Para que sejam um, perfeitos em unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. Sem dúvida alguma, Cristo está falando sobre a missão da igreja, que eu entendo pelo menos de 2 formas. Primeiro, no seu aspecto qualitativo, ou seja, em quem eles iriam crer. Cristo está falando para que eles creiam que tu me enviaste. Crer nos fala sobre pensar que é verdade, estar persuadido, acreditar, depositar confiança. O que está unida, a igreja que está unida, que está em unidade, traz consigo sim pessoas que vão crer também no mesmo Cristo, que vão crer também na pregação do Evangelho, e que vão crer que Cristo foi enviado, porque é isso que o Senhor Jesus estava dizendo, para que conheça. Jesus estava dizendo sobre o conhecimento que eles poderiam ter do próprio Deus, a olhar para a sua igreja. Conhecer nos fala de perceber, nos fala de sentir, nos fala de entender um pouco mais. Quando o mundo olha para a igreja, quando o mundo olha para mim e para você, quando o mundo olha os crentes do sul, ou de todas as regiões do Brasil, eles percebem que há um único povo de Deus, e eles conseguem enxergar Cristo em nós.
porque Cristo disse que esta unidade do Pai e do Filho também está em nós. Então automaticamente a igreja de Cristo, que é uma unidade, ela traz pessoas ao conhecimento de Deus, para que também conheçam e recebam o amor de Deus. A nossa unidade é fator primordial para o avanço do Evangelho. Assim como na Trindade existe apenas uma essência, são 3 pessoas, mas apenas um Deus. Assim a igreja tem muitas pessoas, mas é a mesma substância. É interessante que aqui Cristo não cita o Espírito Santo. Ele fala, o Pai e eu somos um. Eu deduzo que o motivo pelo qual ele não cita o Espírito Santo é o que nós entendemos lendo a primeira epístola de Paulo a Coríntios, quando ele mostra que o próprio Espírito é o agente da unidade. Então é claro que ele está dizendo que ele e o Pai são um, e que a igreja é um com o Pai e o Filho, através do Espírito Santo que está sobre ela, que está sobre a igreja. Mas quando Cristo fala também sobre, para que o mundo possa crer, eu entendo que não é apenas o aspecto qualitativo, mas também o aspecto quantitativo. Até onde a igreja pode chegar? Eu poderia dizer que a unidade é a força propulsora dessa mensagem. A unidade dá poder para essa mensagem. Eu posso entender que aqui mundo, ele se refere ao alcance até onde esta mensagem pode chegar, vindo de uma igreja que está em unidade. Cristo ajunta os seus servos, para que na comunidade dos santos vivam e sejam moldados pela unidade que nela há. Cristo os prepara para que, quando se espalhem, levem a mesma substância ao mundo. O Senhor quer que o mundo possa conhecê-lo da mesma forma que ele se revelou nos primórdios da igreja. Essa era a preocupação de Cristo, a unidade, para que a mensagem não se perdesse em meio ao tempo, para que o conteúdo, a substância do que ele revelou aos seus discípulos em primeiro momento não viesse se perder com o tempo. É claro que a palavra de Deus, ela não se perde com o tempo. É claro que a palavra de Deus não é invalidada pelo tempo, pelas décadas ou pelos séculos. Não, a palavra de Deus continua firme e forte em uma igreja que vive em unidade. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Como aconteceu na igreja primitiva, Atos capítulo 2, eu sei que a gente gosta muito da parte de todos foram cheios do Espírito Santo. Que coisa gloriosa, não? E todos foram cheios e vem o Espírito Santo, que maravilha. Mas não ficou só por aí. Versículo 14 do capítulo 2 de Atos, diz que Pedro se levanta e começa a pregar para eles. Versículo 37 vai dizer que, ouvindo eles aquela mensagem, compungiram-se em seu coração. E Pedro vai dizer: arrependei-vos cada um e vos seja batizado. Versículo 41 do capítulo 2. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, de poucos discípulos que estavam orando. Agora nós temos uma igreja gigantesca. O crescimento foi imediato, foi exponencial. Mas olha o segredo da unidade. No versículo 42, 43, 44, 46 e 47. Eu encontro pelo menos 5 argumentos de que aquela igreja manteve a sua unidade,
Versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Versículo 43, segundo argumento, e em toda alma havia temor. Versículo 44, e todos os que criam estavam juntos. Versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Não há dúvida, aquela igreja estava vivendo a perfeita união, a perfeita unidade, melhor dizendo, mesmo depois que eles cresceram, mesmo depois de que passaram de 120 pessoas que oravam para 3.000, eles mantiveram a unidade. E olha o que acontece, continuação do versículo 47, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, a igreja que manteve a unidade, ela recebeu também do Senhor o poder para multiplicar, recebeu de Deus o poder para continuar avançando na pregação do Evangelho. Oh, glória a Deus! Qual foi o resultado? O crescimento local foi tão grande que foi preciso expandir. Ou seja, a unidade, ela gera um avanço inevitável. Se continuarmos a ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai perceber que aquela igreja cresceu demais, ao ponto de ter até problemas internos. Capítulo 6, onde é levantada a instituição dos diáconos, não é o tema da minha mensagem, mas aquela igreja cresceu demais, que não cabia, até que veio a perseguição, e eles vão anunciar a mensagem. No capítulo 8 de Atos, versículo 5, vai dizer que eles foram pregar a Samaria, foram pregar a Judeia. Lembra que Cristo tinha falado isso em Atos capítulo 1, versículo 8, que eles receberiam a virtude, que seriam testemunhas, tanto em Samaria como em Jerusalém, como na Judeia até os confins da terra. Pois é, agora eles estão preparados para levar essa mensagem, agora eles estão prontos para levar aquele conteúdo poderoso do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sim, a igreja que estava em unidade, mesmo quando foi dispersa, não se perdeu, porque todos falavam a mesma coisa, porque todos tinham só uma língua. Então, para onde o Evangelho foi, onde eles estavam, onde os apóstolos pregavam, onde a igreja perseguida estava, era a mesma mensagem, era a mesma igreja, a substância, o conteúdo não se perdeu. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. O tempo não pode mudar a substância da nossa unidade. O tempo não pode mudar a essência da nossa unidade. Isto é o poder da igreja, para que a mensagem que nós pregamos continue a fazer efeito, para que a mensagem que nós pregamos continue ainda salvando milhões e milhões de almas. E o meu desejo e a minha oração aqui nesta tarde é que eu e você sejamos tomados por essa consciência de que precisamos continuar avançando, de que continuamos levando a mensagem de Cristo, que permanecemos como aquela igreja, mesmo depois de ter crescido exponencialmente, continuava vivendo em unidade e vivendo o poder do Espírito Santo. Quem dá glória a Deus? Eu peço a gentileza que todos se coloquem em pé. Talvez há pessoas aqui nesta tarde que você não conseguiu encontrar o teu espaço nessa unidade. Talvez você não conseguiu encontrar o teu espaço dentro desse corpo. Talvez mesmo falando sobre o corpo de Cristo,
Você não entendeu, você não compreendeu. Pastor, eu ainda não faço parte. Eu achei tão lindo, tão maravilhoso essa ideia de corpo, essa ideia de unidade. Pastor, como fazer parte? Efésios capítulo 2, versículos 14 ao 22. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um. Ou seja, não há mais distinção. Em Cristo agora, não há grego, não há gentil, não há servo, não há livre. Somos povos diferentes por nossas tradições, talvez pelo vocabulário que fala em cada região, pelo estilo de cada região. Mas agora em Cristo, todos somos um. Ele derrubou a parede da separação. Não há mais separação entre nós. E agora somos edificados, versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é pedra principal. E eu quero lançar um convite aqui nesta tarde. Você que ainda não sente-se parte deste corpo, você que ainda não sente-se parte desta unidade, eu gostaria de te chamar aqui à frente, se é possível. É possível chamar aqui à frente as pessoas que querem receber Cristo na sua vida. Ou talvez você que já fez parte desta unidade, ou talvez você que já fez parte deste corpo, mas por algum motivo você se desconectou, e você diz: pastor, hoje eu não faço parte mais desse corpo, e eu quero voltar a ser unidade com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você, onde quer que você esteja, para que você levante as mãos e venha aqui à frente. Este é um momento muito importante, talvez um dos mais aguardados aqui deste culto. Os obreiros vão te auxiliar, vão te orientar, para que você consiga chegar até aqui à frente. Você que ainda não encontrou o seu espaço, não encontrou o seu lugar no corpo do Senhor Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de citar está dizendo que Cristo tirou toda a separação. Não importa se você é do norte, do nordeste, se você é de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Cristo rompeu com todas as diferenças. Você pode ser um em Cristo juntamente conosco. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Sai do seu lugar, por gentileza. Queremos orar por você. Você que está afastado do Evangelho, está afastado da união da igreja, da unidade do corpo de Cristo, vem para cá. Cristo está te chamando também, para que você possa ser um com Ele e um com essa igreja, para que você não fique um sozinho espalhado no meio do bando. Quando o predador quer tragar uma presa, ele nunca vai pegar o bando inteiro, ele vai pegar aquele que está mais afastado, mais distante, não é isso? Quando o leão, o leopardo vai atacar o bando de búfalos, ele não vai entrar lá no meio deles, porque talvez ali seja arriscado para ele. Ele vai entrar, ele vai pegar aquele que está sozinho, aquele que está desconectado. Nesta tarde, Cristo te convida. Vem para cá, eu te lanço esse convite. Eu tenho poucos minutos para fazer uma oração pela tua vida. Não foi em vão que você deixou a sua casa, não foi em vão que você veio em uma caravana, andou 5, 10, 15, 20 horas, 25, 30 horas para estar aqui. Vem para cá, eu quero orar pela tua vida. Você que entendeu que é preciso estar em unidade, você que entendeu que Cristo te convida, que Cristo te chama para fazer parte também deste corpo, para ser um com Ele, independente da sua raça, independente da sua etnia, independente da sua origem, independente do seu estado. Vem para cá agora, Cristo está te chamando. Nós somos uma família, nós somos a família de Cristo, nós somos a família de Jesus. Uns vêm do norte, outros vêm do nordeste, cada um tem o seu vocabulário, mas você é um agora em Cristo. Somos a família de Cristo. Cristo está te chamando, vem para cá. Por que você tem postergado esta decisão? Por que você tem dúvida?
Não seja um membro fora do corpo, seja um membro do corpo, seja um membro de Cristo, seja um com Deus, seja um com o Pai, com o Filho. Cristo te chama para esta unidade, e Ele conta contigo também para essa missão. Você sabe a missão que Deus tem na tua vida, você sabe o chamado que Deus tem na tua vida. Você se afastou do corpo, você se distanciou do corpo, você perdeu a unidade com o corpo, mas vem agora, é um convite para a tua vida, é um convite para o teu coração. Cristo te chama de braços abertos. Não importa qual foi a razão, o motivo, a circunstância que fez com que você viesse a se afastar da comunhão, da casa de Deus, mas hoje Ele falou diretamente contigo. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, hoje tu tens a escolha. A igreja louva. Meu amigo, meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ao monte. A igreja louva. A igreja, a igreja, a igreja, a igreja. Toda a igreja, esse momento é especial. Amanhã pode ser. Hoje Cristo. Mais uma vez, meu amigo, toda a igreja, Deus está tocando em corações. O Espírito Santo, meu amigo, hoje tu vem fazer parte deste corpo, vem ser unidade conosco, vem ser unidade conosco. Oh glória, vem para cá você também. Você esfriou na fé, você esfriou, você percebe que não é mais a mesma coisa, você percebe que não é mais o mesmo. Vem para cá também, vem, 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 vem. Hoje Cristo. Eu quero orar por vocês. Que alegria por essa decisão que vocês estão tomando. Aceitar a Cristo, reconciliar, crer que Cristo foi enviado, crer que existe uma missão de Deus também para a tua vida. Cristo está falando contigo aqui hoje. Quando Ele falava da unidade, é para que cada um pudesse fazer parte da missão, para que todos pudessem também serem representantes do reino dos céus. Tem mais pessoas vindo à frente. Cadê o glória a Deus dessa igreja? Cadê o glória a Deus? Cadê o glória a Deus? É o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu quero orar por vocês. Levanta as mãos comigo, diga comigo: meu Deus, nesta tarde eu entendi que o Senhor quer que eu seja unidade contigo e com a tua igreja. Me recebe como teu filho. Eu quero fazer parte desta família. Meu Deus, me prepara para a missão que o Senhor tem para a minha vida. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora por essas vidas. Me ajude a interceder, meus irmãos. Meu Deus e meu Pai, recebe agora como filho, recebe agora como filha. Eles são parte agora do corpo, eles são agora unidade contigo, Senhor. Agora eles são unidade, não são mais separados. Agora eles também são um contigo. Eu te louvo, meu Pai, porque eu sei que isso é obra do teu Espírito Santo. Eu sei que isso é obra do Senhor. É o Espírito Santo que convence o homem
do pecado, da justiça e do juízo. Recebe agora, meu Pai, de braços abertos, em nome de Jesus. Amém. Recebe o abraço. Recebe o abraço. Recebe o abraço. Recebe o abraço. Diga: somos família. Diga aí: somos família. Aproveite para abraçar quem está do teu lado também. Diga aí: somos família. Diga aí: somos família. Somos família. Diga aí: somos irmãos. Somos unidade. Somos unidade. Somos unidade. Somos unidade. Nós somos muitos, estamos em Cristo, numa só fé, num só. A igreja louva, me ajuda aí. Estamos, dá a mão para o teu irmão e dá a mão para ele, dá a mão. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Isso. Somos a família. Unidade, unidade. Nós somos muitos, estamos em Cristo, numa só fé, estamos reunidos, somos a família de Jesus. Quão bom! Mais uma vez, nós somos muitos, estamos em Cristo, numa só fé, num só